Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Nós e Tudo Mais. Eu sou a Vanessa. E eu sou a Francine. E hoje o nosso bate-papo promete muitas polêmicas. Será? É um assunto que vai com certeza abrir várias abinhas aí, vocês que estão nos ouvindo, sobre negociação. Será que nós aprendemos tudo nessa vida? Nós mulheres, aprendemos tudo nessa vida, menos a negociar? E para bater esse papo com a gente, veio uma convidada gabaritadíssima, doutora em administração, professora universitária, coordenadora de MBA, empresária, escritora, especialista em gestão comercial, negociação, vendas, inteligência de mercado, mãe e esposa. Seja muito bem-vinda, Neiva. É uma satisfação receber você, mesmo que de forma virtual, no Entre Nós e Tudo Mais. E, de imediato, eu passo para ti se apresentar para a nossa audiência. Oi, gente! Tudo bem com vocês? É um prazer, meninas, poder contribuir aqui nesse podcast. Eu tenho certeza que a gente vai poder trocar muitas confidências, a gente vai trocar muito conteúdo. Vamos falar sobre essas mulheres dentro da negociação. Então, para quem não me conhece, eu sou Neiva Alessandra Maróstica. Vocês já me apresentaram muito bem. Então, eu sou professora, eu trabalho na área de gestão comercial, sou mãe, sou esposa, sou filha. E aqui a minha função é falar com vocês sobre negociação, meninas. Então, muito obrigada pelo convite. Desde já, eu espero que esse nosso bate-papo seja muito proveitoso. Muito legal. Neiva, então vamos começar com uma pergunta que não quer calar aqui. Por que as mulheres não sabem negociar? Isso é mito ou isso é uma realidade? Meu Deus! Nós, mulheres, temos uma dificuldade enorme em negociar para nós. A gente é muito boa em negociar para os outros. Nós, mulheres, temos uma capacidade de ajudar o outro, de provocar no outro. Porém, quando o assunto é você mesma, você não consegue negociar. Só para você entender, a gente hoje consegue negociar com os nossos filhos, a gente negocia com o marido, a gente negocia com os nossos pares, com os nossos parceiros, a gente concilia agenda, trabalho, a gente consegue fazer muitas coisas. Mas, se você quiser falar para alguém sobre, por exemplo, aumentar seu salário, você não vai negociar. Se você quiser falar bem de você, te dar um status assim, para mostrar, você não vai conseguir. Então, eu posso te dizer que nós, mulheres, somos ótimas negociadoras quando o assunto é o outro. Porém, quando o assunto é a gente, é importante demais a gente parar para refletir. Porque nós não negociamos promoção, não negociamos reconhecimento, não negociamos salário, porque para nós isso é um problema, a gente tem medo de decepcionar o outro. E o problema não é que a gente não saiba negociar. Talvez a gente deixou todo mundo na frente pelo fato de se preocupar com todo mundo e não quer negociar, porque o simples fato de ver todo mundo bem já faz parte da sua rotina. Então, negocie por você. E quando você está bem, todo o resto fica melhor ainda. Bah, Neiva, isso aí é incrível, né? Realmente, nós mulheres, a gente se priva de muitas coisas quando o assunto é o outro, né? Principalmente se o outro envolver família, envolver filhos, envolver marido. Ah, mas a mãe tem um horário em tal lugar. Não, mas para buscar o carro, não, o fulaninho tem que ir primeiro na escola. Então, beleza, a mãezinha espera. E aí leva primeiro o filhinho no lugar que tem que levar. Ou leva o marido, ou busca o marido, né? É incrível isso. Você se atrasa para as suas coisas porque você está fazendo de todo mundo antes. Porque ninguém pode ter problema. E na nossa cabeça, se está todo mundo bem, as coisas estão ótimas. Ai, meu Deus. Está vindo como uma luva esse tema para mim aqui. Está me pegando muito já. Me identifico demais. É bem engraçado isso porque... Por que será que nós, mulheres, somos assim? O que será que explica isso? Porque realmente é algo muito inerente à figura feminina. Essa insegurança, esse medo, parece que
não consigo parece que não consigo me valorizar muito porque não sei o que vão pensar de mim ou algo nesse sentido. De onde será que vem essa nossa insegurança? Amiga, sabe qual é o problema? Nós fomos educadas, socializadas a ser agradável demais. Então, a gente tem medo de desagradar o outro. Sabe? Então, quando a gente se coloca na posição homem versus mulher, por exemplo, a gente foi socializada a ser, assim, a não responder, a não ter problema, a ter que ajudar, a ter que entender o outro lado. Ah, me entende, porque o seu senso feminino, compreender, né? E aí depois é o nosso. Aí depois vem a nossa leitura. Então, quando essa menina que cresceu a vida inteira não senta, não conversa, não fala, não grita, olha que feio, menina, não faz isso. Quando a gente chega no mercado de trabalho, não tem um botãozinho ali que vai falar, olha, desliga agora, que você vai ter que falar um pouquinho mais alto. Desliga agora que você precisa se posicionar. Porque a gente foi muito condicionada. Então, a gente sempre pensa assim, se eu pedir um salário, será que eu estou sendo invasiva demais? Se eu quiser dar um desconto para esse cliente, poxa vida, será que eu estou querendo tirar vantagem? Se eu falar um pouco mais alto, eu discordar do meu funcionário, do meu subordinado, se eu for uma líder, por exemplo, eu não estou sendo arrogante? Então, nós mulheres, a gente tem um problema muito sério em relação a esse tipo de negociação, porque a gente deixa de preservar o nosso interesse. E a palavra interesse é uma palavra fundamental na negociação. É a primeira coisa que a gente precisa entender. Quais são os interesses? Só que a gente só olha o interesse do outro quando nós negociamos para uma empresa, para as pessoas. Mas quando a gente negocia para nós, o nosso interesse nunca é o primeiro. Exatamente. Sabe que, falando, essa tua frase agora, ela trouxe, como diz a Fran, abriu assim na cabeça da gente uma conversa para a noite inteira, né? Mas em relação, assim, a gente se privar ou a gente ter medo de falar, né? Eu sou uma pessoa que falo alto por natureza, e falo bastante também. E muitas vezes, como mulher e como mãe, eu acabo, cara, às vezes vem aquela coisa assim, viu? Fala mais baixo. Ou não, né? Não precisa falar isso agora, espera um pouco, vamos um banho, vamos pensar. Mas por que a gente não explica o porquê que a gente é desse jeito, né? A gente é assim, eu sou assim, eu falo alto, eu falo bastante e tá tudo certo. Vamos seguir. Vamos seguir a vida. E esses dias o meu filho pequeno me corrigindo. Mãe, fala um pouco mais baixo. Não, peraí, eu disse pra ele, eu sou tua mãe, eu te crio assim, abaixo de grito, e é assim que vai funcionar. Eu que falo alto. Eu que falo alto, é isso aí. E até, inclusive, tem essa questão de quando nos colocamos numa postura de negociadoras, parece que estamos sendo grossas ou estamos sendo, sei lá, perdendo a nossa essência feminina. Exatamente. É muito louco isso, pensar nisso. Em quantas vezes a gente deixa também de fazer alguma coisa porque fica com esse excesso de polidez ali, medindo as palavras, eu não posso falar desse jeito, porque desse jeito talvez eu vou ser interpretada como uma pessoa grossa, ou eu estou sendo indelicada. É um tema que habitou a minha cabeça. Aí, assim, você é grossa, ou você é louca. Isso. Você fala muito, aí você não entende. Então, são coisas que são rotuladas para nós. E eu vou dizer, meninas, eu não me importo, pode me chamar de grossa, pode me chamar de louca, e tá tudo certo. Eu aceito o rótulo desde que o meu interesse seja feito. A minha vontade esteja no centro. E eu comece a entender o quanto isso faz diferença. Então, ser assertiva é diferente de ser grosseira. Então, vamos dar uns exemplos aqui. Uma pessoa passiva é aquela pessoa que fala, você fala, faz essa atividade, ela fala, tudo bem, pode ser. Uma pessoa agressiva vai falar assim, uma outra frase, por exemplo, vai ser assim e acabou, tá? Isso é agressividade. É assim que eu quero. Pronto. Ponto final. Isso é agressividade. Agora, vamos trabalhar com assertividade? Olha, eu entendo o que você está me pedindo. Para mim, o momento agora vai funcionar nesta seguinte condição. Estou sendo assertiva. Só estou sendo direta. Então, negociar bem não significa sair gritando e sendo imponente. Significa conseguir defender seu interesse
sem estragar a relação. E nós, mulheres, temos uma capacidade grande de nos relacionar. Então, firmeza não é falta de educação. Seja firme. Seja Falar alto também não é falta de educação. Falar alto não é. Oi. Gritar e falar alto são coisas distintas. Ah, sim, é isso aí, exatamente. Verdade. Eu falo alto, né? Agora, quando eu quero gritar, eu também grito, mas eu falo alto, Nossa, geralmente. São coisas distintas. Exatamente. E nós, mulheres, somos silenciadas 2 vezes mais. Então, a gente tem que falar alto. É isso. Escuta a gente. É verdade. Tá. Eu falo Justamente. isso pro meu filho, porque os filhos questionam as mães. O Rafa até questionou. Sim. O João Guilherme me questiona também que ele não é surdo. Pra que gritar? Mas eu tô gritando. E eu falo para ele que isso já vem inerente às mães. Isso aí é uma faculdade das mães ali que às vezes precisa. Exatamente. Eu falo pro meu vizinho, eu falo, ó, tá chegando férias, o senhor me desculpa, se eu gritar, tá tudo bem. Isso, não se preocupa, tá tudo certo, a gente só fala alto. E, na verdade, se a gente for analisar, esse papo aqui perpassa o mundo dos negócios. Não se restringe só ao mundo dos negócios, porque a gente negocia tudo, né? A vida o nosso cotidiano é uma negociação. Nosso cotidiano, tudo na família, filho, a gente negocia com o filho, a gente negocia com a empregada, a gente negocia quando vai comprar roupa, a gente negocia com o marido, né? Então, a gente negocia, eu digo, meninas, que eu negocio com o despertador, quando eu coloco ele no modo soneca, eu já acabei perdendo. Se eu pôr o despertador no soneca, eu perdi o meu tempo já. Exatamente. Sabe, Neiva, que essa questão de negociar também, quando envolve empresa, quando envolve, né, um patrão, tu vai conversar lá com o teu chefe, tu vai pedir um aumento, uma folga, ou até mesmo assim naquele período que a gente está na licença maternidade, né? Como é difícil para nós negociar isso, né? Ter essa liberdade de poder negociar essa licença maternidade, negociar essas férias que a gente precisa tirar. Poxa, as crianças saem de férias início do ano e no meio do ano. Dá para negociar isso? Dá, né? A gente precisa aprender a negociar isso, né? É a festinha da escola. Sabe assim? Eu Isso. Para ir na festinha da escola. Ai, mas se eu faltar para a festinha da escola, Deus, que vão pensar de mim? Porque a gente tem culpa. Antes de começar, né? A gente tem culpa, porque teve filho e foi trabalhar. A gente tem culpa, porque trabalha, filho fica em casa. A gente tem culpa, porque o filho às vezes fica sozinho. A gente tem culpa o tempo todo. Então, eu já sei, sabia? Quando alguém fala, você faz um monte de coisa, eu falo, não. São muitas coisas, eu não completo tudo. E está tudo bem. Eu não consigo ser a melhor mãe do mundo e já está tudo bem, eu já aceitei. Eu não sei se eu consigo ser a melhor funcionária do mundo, mas eu tento ser a melhor que posso. Mas, quando eu vou negociar com as pessoas, a gente precisa de alguns passos para entendermos assim. Eu vou negociar uma festinha da escola, eu vou negociar um salário, eu vou negociar férias para poder ficar com os meus filhos. Você precisa pensar antes de negociar. A negociação, ela acontece não no dia, ela acontece antes de tudo desenvolver. Então, primeiro, o que você quer? Eu falei no comecinho da nossa conversa, o interesse. Você precisa saber qual é o seu interesse. O meu interesse é ficar com os meus filhos nas férias. Isso é o meu interesse. É sobre isso que eu quero conversar com o meu chefe, porque isso é o meu objetivo, ele precisa entender. E qual é o mínimo que eu aceito? Eu tenho direito, você tem que ter direito também, né? Você tem que pensar nessas coisas. Eu vou tirar férias e não tenho direito. Sim, tem isso, né? Tem a realidade também, que não somos nenhumas alucinadas aqui. Então, se é mãe, você tem direito. Não. Não. Tem que estar dentro do direito. Exatamente. Eu quero negociar minhas férias porque é direito meu. Então, vamos lá. Então, qual é o mínimo que eu aceito? Eu aceito 10 dias. Entre 10 e 15 dias, porque depois eu quero tirar mais 10, 15 dias no final do ano. Por exemplo. Então, o mínimo que eu quero é entre 7 e 10 dias. A gente chama isso de zona de possível acordo. E em Harvard, você precisa definir os seus limites. Então, eu tenho de tanto a tanto. Esse é o meu número. Eu vou pedir para o meu chefe, então, eu estou disposta a dar 7, mas eu vou oferecer 10. Porque se ele baixar, eu ainda estou disposta a aceitar. Entendeu? Sim. Então, você tem que ter essa abertura da negociação. E aí, você tem que pensar também, se o seu chefe falar, não consigo te dar 10 dias,
Então, você pode falar, olha, eu preciso pelo menos de 5 para o final de semana estendido, porque a gente vai fazer uma viagem, você tem que ter o famoso plano B. Se eu quero falar que não te dá 10, você fala, então me dá 7. Se ele fala, não te dou 7, você fala, então eu quero 5, porque é o final de semana, os meus filhos têm isso. Então, pensa nos acordos que você consegue. Ou ele fala, eu te dou 7, e aí eu te dou mais 3 no feriado X. Você está disposto? Então, deixa isso acordado. Já deixa plano. Se ele não fizer isso, eu vou fazer isso. Se ele me falar aqui, você tem que deixar isso tudo planejado. Na sua cabeça, eu posso anotar. Então, eu deixo tudo anotado. Tá? Então, eu já monto, isso a gente chama de BATNA. O acordo, quando o meu acordo não está dentro do processo, o que eu vou fazer? É uma alternativa caso eu não tenha o acordo. E aí, o que a outra pessoa provavelmente quer? Então, seu chefe quer que você trabalhe porque vocês estão num projeto importante para entregar, você tem que pensar nisso. Então, por que você tem que analisar o lado dele também? Porque negociação é ganha-ganha, todo mundo tem que ganhar. O teu chefe tem que entender que você precisa sair com seus filhos. E o que você vai ganhar em troca? Por que faz sentido e aonde você não prejudica e que está todo mundo dentro de um acordo? Ele tem que estar de acordo e feliz com isso. Porque às vezes você sai de férias e ele vai ficar falando, ah lá, saiu na hora que eu mais precisava, me deixou na mão, poxa vida. Então isso acontece muito. E aí depois você define os objetivos que vão sustentar o seu pedido. Quais são os objetivos? Então, eu quero por todos os meus filhos, porque eu preciso tirar as minhas férias, porque eu estou um pouco cansada, eu quero um momento, já é um momento de férias mesmo, eu já entreguei os meus projetos, não tem nada pendente, é um momento que a empresa está parando, então não vai ser tão necessária a minha presença por esses dias, ou eu vou deixar meu telefone, se vocês precisarem, eu venho aqui, eu vou estar online, eu posso fazer home office. Você busca todas os tratados de objeção que ele tem para poder como argumento. Então, você não vai negociar salário e férias falando, eu queria falar sobre as minhas férias. Você vai falar, está chegando perto do período do vencimento das minhas férias e é férias dos meus filhos. Eu queria sentar com você para a gente buscar algo que seja bom para a empresa e para mim, para que eu possa ter um tempo com os meus filhos, para que eu possa voltar mais feliz e conseguir entregar mais do meu trabalho, que minha empresa que me valoriza, faz com que eu possa valorizar o tempo com os meus filhos, eu tenho dinheiro que pague toda essa relação. Você já vem com um discurso defendendo e mostrando a diferença de eu quero férias, porque eu tenho direito, porque eu gostaria de tirar as minhas férias, porque já está no momento, é o momento dos meus filhos, eu sei, então você já vai trabalhando os argumentos. Então, existe uma diferença muito grande nessas questões e até como a gente fala para o outro. Então, a negociação, ela não começa quando você abre a boca, ela começa quando você está se preparando lá atrás, antes de começar a conversar. Ótimo. E agora, Neiva, um momento mais descontraído aqui. Como é que é em casa essa negociação? Porque a negociação não é só no trabalho. Como é que é em casa ali quando tem que negociar a hora de dormir, o controle remoto, o tempo de TV? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu ensino negociação, mas isso não significa que eu ganhe tudo aqui na minha casa. Em casa, você descobre que, título acadêmico, não tem vantagem competitiva nenhuma. Tá? Estratégia de leitura facial, né? Eu uso a técnica de leitura se os meus filhos mentem para mim, né? Eu estudo microexpressões. Se eles estão mentindo, se eles estão me enganando. E aí, isso, algumas vezes, gente, casa de ferreiro, espeto de pau em muitos momentos. Mas eu volto para a história com vocês sobre o interesse. Por exemplo, eu tenho um filho adolescente. Então, quando ele fala assim para mim, mãe, posso ficar acordado até mais tarde? Por quê? Qual é o seu interesse? A posição dele é ficar acordado. Mas o interesse? Porque ele precisa terminar o trabalho? Porque ele está terminando de conversar com os amigos e fazendo alguma atividade ali, mas ele quer mais 20 minutos? Então, eu preciso entender qual é o interesse e o que ele vai poder fazer para mim amanhã e qual é a relação de uma coisa para outra. Um outro exemplo, da minha filha. Eu negocio minha filha para ela colocar mesa. Então, quando ela chega na escola, eu falo, olha, me ajuda a colocar mesa. Enquanto você vai pondo a mesa, você vai me contando como foi a escola, porque eu estou curiosa para saber como foi seu dia. Então, eu desperto o interesse nela em me ajudar. E, enquanto isso, a gente vai conversando, eu vou terminando as coisas ali e a gente vai seguindo
a linha da negociação, bem como despertando o interesse. As pessoas precisam saber qual é o meu interesse em negociar com elas. Então, e eu também preciso saber o interesse delas. Posição e interesse são coisas distintas. Então, eu defino o interesse para que a minha negociação faça sentido diante do outro aqui dentro de casa. Então, fica muito mais fácil. Meus filhos, quando eles vêm me pedir, eles precisam de um bom argumento e mostrar o real interesse que eles querem. E aí a gente não briga. Então, quando eu vou falar com uma aróstica, por exemplo, eu nunca venho com a posição. Eu sempre venho com o interesse vinculado a uma pergunta. Porque isso faz com que a gente possa ter uma troca mais inteligente e ninguém tem posição sobre o outro. Porque negociação, quando um impõe, o outro também quer, porque é instinto nosso. Né? Você quer ganhar. É nosso instinto. Então, quando eu venho com posição e a visão do interesse, fica mais fácil a negociação. Tá, gente? Mas isso quer dizer que eu pensei, tá? Não, mas tenta negociar. Primeiro a gente negocia. Acho que virou muito prática aqui em casa, viu? Uma coisa mais... Uma coisa que foi evoluindo, né? As coisas já são muito natural. Vai construindo a negociação, até finalizar a venda, né? É mais ou menos por aí. Que bom que isso não é uma coisa só de casa. Não, acho que é o geral de todos os endereços agora, né? Todos, fiquem tranquilos. Não, eu acredito que todo mundo que está escutando e assistindo agora vai se identificar com isso, porque eu acho que todos nós, em algum momento, negociamos, né? Nós negociamos no nosso dia a dia, negociamos tudo que a gente for fazer. Então, e daí eu fico pensando assim, Neiva, e quando que a gente negocia com nós mesmos, né? Como que a gente faz? Porque a gente negocia muito para os outros, como tu disse, e para nós mesmos. Em que momento a gente para e senta e faz essa negociação? A negociação é quando você se pergunta até onde isso faz sentido para mim e até onde isso é base para que eu me sinta realmente plena, dentro de mim, satisfeita e feliz. O que é felicidade para você? Então, você define o que é felicidade, você define o que te faz bem para que a negociação faça sentido. Então, negociar consigo mesmo é a parte mais difícil, porque todo mundo vem na frente do nosso tempo. Os filhos sempre vêm na frente. Então, entenda que não é negociável para você. Que você não negocia. Eu digo que nós, mulheres, precisamos ter posicionamento, não só empoderamento. Uma mulher posicionada tem que ter clareza do que não é bom para ela. Que não, você não negocia. Isso nem entra no jogo. E aí você começa a estudar exatamente qual é o seu real interesse para seguir lutando numa vida tão difícil que ainda é uma vida das mulheres no mercado de trabalho e conciliando os dois pontos. Mercado, família, e a relação ainda de ser mulher nesse universo complexo. Eu tenho uma frase comigo que eu carrego sempre, que é: os meus valores são inegociáveis. Esses eu não negocio eles, né? Então, e acho que parte do princípio lá da primeira conversa que a gente teve, né, Fran? Sim. Que a gente vai conversar com uma psicóloga e nós falamos muito sobre a vida adulta. E lá a gente teve alguns valores que a gente puxou e realmente, assim, alguns valores nossos que a gente vai carregando ao longo da vida, talvez ali no meio dá uma perdida, a gente fica polido, né, para não... E eles voltam, depois eles voltam com muita força, porque eles realmente eram um valor nosso, né? E a gente tem dificuldade de falar não, né? Muita. Então, o valor, se valorizar, sabe? Destacar, nós temos dificuldade de falar bem da gente, nós temos dificuldade de falar o quanto a gente faz tanta coisa, nós temos muita dificuldade, parece tão natural, sabe? Por favor, não tem limite. Mostra, a gente acha que vão nos ver. Eu disse isso segunda-feira numa gravação. Sinto muito, não vão te ver. Não vão. As pessoas não nos veem. Então, faça-se presente. Faça-se direta. Seja objetiva, seja clara. Não negocie o inegociável. Fique limites e defina realmente qual é o seu real valor. Você precisa ser memorável e as pessoas precisam saber disso. E Neiva, mais uma pergunta inusitada. Conta para nós qual foi a negociação mais, sei lá, exótica que você já fez. Mais engraçada. Mais engraçada,
Meu Deus, gente, eu já fiz tanta negociação doida, eu já fiz tanta negociação fabulosa, eu já fiz negociação de negociação de comprar carro. Eu já comprei carro em negociação que eu não deveria. Uma vez eu fui fazer a compra de um carro e assim, roubaram meu carro. E eu não conseguia achar um carro. Foi furtado, né? Eu desci numa padaria, eu fui... eu desci para tomar um café. E aí, quando eu saí, eu estou falando assim, porque tem gente me chamando lá fora, eu estou falando para esperar só um pouquinho. Eu sou sozinha aqui hoje, então eu tô falando Olha a negociação aí, ó. Espera aí. Negociação na prática. espera, porque eu estou gravando, joga. Pode jogar. Aham. Pode jogar. Aí eu tô falando para eles jogarem pelo muro. Eu vou parar para abrir, gente. Tudo certo, tudo certo. Estamos aqui. E aí, deixa eu voltar então no meu raciocínio. Aí, meninas, eu fui fazer essa negociação e eu fui para o meu carro. Eu desci na padaria depois de um dia de treinamento de um cliente. E aí, quando eu voltei, eu não achava o carro. Eu achei até que tinha estacionado em lugar diferente. Bom, roubaram, aí vem dinheiro de seguro. Eu falei, quer saber? Eu não vou gastar mais dinheiro no carro. Quero um carro mais simples, não quero um carro grande, quero um carro pequeno. E comecei a andar por São Paulo e não achava nada. E saía para um lugar, saía para o outro. Não achava. Já estava passando o limite, o dinheiro já estava lá. Tinha que devolver o outro carro do seguro, que eles deixam com você, carro reserva. Aí eu estava passando na rua, o meu marido, eu estava com a minha filhinha, que é uma filha de 10 anos e um filho de 15. E aí eu estava com a minha filhinha no carro e o meu esposo, ele falou, olha aquele feirão ali, da Fiat. Aí eu falei, vamos parar para ver? Ele falou, vamos, mas você vai querer? Eu falei, vamos ver, não, já vi tantos carros. Eu cheguei, tinha um japonês. Esse japonês, ele trabalhou o lado sistêmico, eu divido o cérebro em duas partes. A gente fala que é o rápido e o devagar. A gente tem preguiça de pensar. Então, quando você acha alguém que ativa o seu lado do cérebro, que é o seu lado preguiçoso, que você não quer pensar, você vai embora. E esse cara tratou o meu lado do cérebro, que é o meu lado emocional, com uma força muito grande por conta da minha filha. Então, quando eu entrei, ele falou, vem ver esse carro é muito legal. E ele pegou minha filha e falou, você quer conhecer o carro? E a minha filha falou, quero. Ele E ela E vem todo mundo, E eu andava no carro, gente! Eu não queria aquele carro. E eu comprei o carro. Gente, e ele falava, mamãe vai comprar. E ela vai. E eu vou. Aí comprou. Gente, era um carro turbo, gigantesco. E toda vez que eu saía da faculdade, eu dou aula à noite, o estacionamento da faculdade é na frente de um bar. Eu virava a rua do bar, meus alunos, professora! Eu odeio esse carro, eu odeio esse carro. Estou mais com o carro. E aí você fala, professora, você estudou negociação. Aquele japonês foi maravilhoso, porque ele ativou o meu lado emocional de uma forma muito rápida. Quem trabalha com meu filho adoça minha boca. E ele agradou a minha filha. E naquele instante eu fiz, gente, minha filha está feliz, o carro é lindo. Lindo! Mas naquele momento eu negociei o inegociável de um carro. Comigo sempre. Eu troquei o carro depois. Gente, foi um parto para poder vender aquele carro. Porque, olha, era esse carro de boy, sabe? Esse barulhão. Eu falei, não aguento mais. Esse carro, eu falava, esse japonês danado que fez eu comprar esse carro. Mas o cara é bom. Ele foi maravilhoso. Um negociador nato, vendedor excepcional, conseguiu atacar todos os perfis e fez muito bem o trabalho que ele tinha de fazer. Então, assim, isso acontece muito. Professora, já fez negociação, já negociou o inegociável, já não negociou o inegociável? Já. Fui convidada para trabalhar numa universidade fabulosíssima aqui em São Paulo, fabulosa. E fiz a entrevista, me chamaram, uma faculdade de renome, e quando a gente foi negociar salário, não era o que eu gostaria. Na verdade, assim, era o que eu gostaria, mas eu tinha que pagar estacionamento, então você precisa colocar quanto vale aquele status
diante do teu reconhecimento pessoal. No instante que eu pensei, eu falei, cara, é uma universidade maravilhosa, que chique, eu vou trabalhar nesse lugar, meu Deus. Mas será que eu vou ser feliz quando você analisa todo o processo? Será que o meu real interesse é só estar aqui? E depois eu vou ter que abrir mão de sair com os meus filhos. Eu tenho dias para ficar com os meus filhos à noite. Assim. É o dia da mãe assistir a série, é o dia da mãe fazer atividade. Eu crio rotina com os meus filhos para que eu possa ter qualidade, não quantidade. Eu divido essas coisas. Eu prefiro sair com a minha filha toda quarta-feira, por exemplo, à noite, para a gente assistir, tirar 2 séries, 2 momentos de série, para a gente tricotar assuntos que não tem nada a ver com a noite das meninas, por exemplo. O meu filho, eu busco com ele no colégio para a gente tomar um café. E a gente precisa conversar, só nós dois. Para tirar um dia para tomar café. Então, eu tenho acordos com os meus filhos para que isso seja inesquecível quando eles forem adultos. Não é tempo, é o quanto eu faço com o tempo que nós estamos juntos. E aí eu percebi que eu ia perder um tempo, o dinheiro não ia compensar só por conta de uma posição. Estava disposta? Não. Então, não negociei. Sim. Então, tudo é quanto, como e o que você está disposto. E está tudo bem falar não. O não é libertador. Saiba dizer não, tá? O não necessariamente encerra a negociação. Muitas vezes ele inaugura a negociação. Porque o não sempre vem de uma justificativa. Eu não posso comprar agora porque a minha esposa não está aqui. Então chama sua esposa. Eu não posso falar com você agora porque o meu marido precisa decidir comigo. Então eu vou fazer uma proposta, você leva para o seu marido, eu te ligo amanhã. Então sempre o não vem com alguma justificativa. Então quando alguém te diga não, entenda por que do não. Exatamente. E as escolhas que a gente precisa fazer, né? O não é necessário. Ele é libertador. Meu bem, eu digo que eu faço um teste de perfil e eu falo que existe um tipo de perfil que tem muita dificuldade de falar não. E aí, quando ele fala, todo mundo assusta. E daí já tá tanto sim. Aí o dia que eles falam não, você fala, nossa. Nossa, que grosso. Essa sou eu na vida, hein? Sim, Eu falo assim, Fran, pra você que não está acostumada a falar não, comece assim, com todo amor do mundo, hoje eu não consigo. Usa a palavra amor do mundo. Ainda não posso, por mais que eu não goste de me desculpar, para aprender a falar não, se desculpa antes, fala assim, desculpa muito por você vai ver que até teu coração acalma quando você Isso aí. sente mal do não, a pessoa precisa perceber isso. Adorei. Mas ele é libertador, isso é fato. Ele realmente é fato. Neiva, eu não sei nem o que te dizer sobre a nossa conversa, foi fantástica. Eu fico imaginando essa conversa, olho no olho aqui, ó, pessoalmente, como ia ser legal. Mas fica o convite aí para quando você quiser vir conhecer o Rio Grande do Sul, conhecer Panambi. Vai ser muito bem-vinda ao nosso Entre Nós e tudo mais. Faremos um churrasco maravilhoso para vocês. Chimarrão. Eu vou amar, meninas, eu vou amar muito poder encontrá-las pessoalmente para a gente conversar, conversa fora, falar de coisas importantes para nós, mulheres, porque a gente precisa se unir. Ainda não tem dificuldade, eu sinto muito em dizer. Nós ainda temos muita dificuldade. Então a gente precisa ir cada vez mais, a gente precisa se ajudar cada vez mais e entender a nossa real posição, não é? Isso. Exato. Você precisa pedir licença para ocupar o espaço que a tua competência te ajudou a construir. Então, simplesmente vai. Ai, que maravilha. Maravilhosa, Neiva. Que prazer te conhecer e muito obrigada por esse papo. Valeu demais. Aprendi muitas coisas já aqui nesse pequeno espaço de tempo. E conta para nós e para as pessoas que estão nos acompanhando onde elas podem te encontrar para continuar aprendendo mais contigo. Vocês me encontram no Instagram, Neiva Coelho Maróstica, no LinkedIn, Neiva Coelho Maróstica. A gente sempre está postando assuntos lá. E eu estou começando a documentar o meu livro, então o livro vem para o final do ano. Então, logo eu já estou postando frases aí do livro para vocês começarem a refletir um pouco comigo toda essa nossa questão comportamental,
o nosso silêncio feminino para que a gente deixe de silenciar e comece a se apresentar cada vez mais. Olha aí, viu, Neiva, que interessante. A Flora, minha companheira aqui do podcast, é escritora também. Ela lançou o seu primeiro livro na semana passada, retrasada. Mas, por favor, depois eu quero esse livro. Vamos mandar, pode deixar. Fala sobre inclusão. Olha, gente. Uma história infantil sobre inclusão. Precisamos. Olha, viu que legal? Deus une as pessoas boas, né? Verdade. E a gente tem orado muito pedindo a Deus para colocar pessoas boas no nosso caminho, pessoas que venham trazer boas conversas, e a gente tem sido muito abençoado, graças a Deus. E, nossa, você foi espetacular, assim, ó. Eu gostaria de uma conversa com o professor Edu, e no fim eu ganhei uma baita conversa com a professora Neiva. Ele vem também. Ele vem também, as primeiras damas, né? Isso. Obrigada pelo convite, viu, meninas? Eu agradeço muito, de verdade. Que Deus possa abençoar esse podcast, para que ele possa viralizar cada vez mais, para que a gente possa agradecer. Porque quando a gente agradece, a graça vem. Amém. Amém. Isso aí. Neiva, para finalizar, eu tenho uma frase tua que eu escutei e li no material que tu me mandou também, que me marcou muito. E eu quero repetir e quero te dizer que isso aqui acho que é quase que um mantra, assim, para todo mundo, né? Você não precisa pedir licença para ocupar um espaço que a sua competência ajudou a construir. Nossa, eu achei essa frase, assim, espetacular. Exatamente. A gente não precisa. Antes você ficar vermelho por alguns instantes do que amarelo a vida inteira. Então, ocupe seu espaço. Ele é seu de direito. Então, não se sinta, eu não estou preparada, não. Você está sim. Tá? Você está preparada. Vai. Só vai. E no caminho a gente vai conversando sobre isso. E para você que está nos acompanhando, guarda essa frase, porque essa vai render post. Aproveita, tira um print da tela, marca o Entre Nós e tudo mais lá no Instagram. Já nos segue, se ainda não nos segue. E também segue a professora Neiva, que com certeza, no decorrer das semanas, aí nós teremos recortes maravilhosos. Então, acompanha tudo no Instagram e também nos acompanha no YouTube, né, amiga? Isso aí. Entra lá no YouTube, ative as notificações, ativa o sininho lá para receber toda sexta-feira episódios novos, gravados com muito carinho para todos vocês. E aí, amiga? Qual é o próximo tema? Tá subindo cada vez mais o nível desse podcast, vocês não acham? Acho, né? É isso aí. E assim, ó, não posso terminar sem antes destacar aqui os nossos patrocinadores. Exatamente. As nossas amigas Bárbara e Eti lá da N Ideias, né? Nossas super patrocinadoras aí que cuidam de toda a nossa identidade visual. Os nossos amigos da Mota Produtora, que nos dão todo o suporte e estão aí conosco desde o princípio. A Casa Festas e Embalagens. Exatamente. E os patrocinadores oficiais, os nossos maridos. Exatamente. Então, um beijo para eles. Neiva, muito obrigado. Fica com Deus. E para todos, um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.